perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 94. O Sexto Pilar. A verdade que liberta da mentira. Filhos amados, chegamos a um ponto decisivo da travessia. O primeiro desejo nos revelou o amor que fez brotar a criação. O silêncio que decidiu falar nos lembrou que cada partícula carrega em si a saudade da fonte. O terceiro tom nos devolveu compasso, ritmo e medida. O quarto selo despertou a voz, lembrando que o corpo é templo vivo. O quinto pilar transformou memória em presença, fazendo-nos reconhecer que nunca estivemos separados. Agora, é tempo de erguer o sexto pilar. Ele não é feito de pedra, nem escrito em pergaminhos. Não é dogma, nem ideologia. O sexto pilar é a verdade. Não a verdade parcial dos homens, mas a vibração que dissolve todas as mentiras. Ele não se negocia, não se adapta ao gosto do poder, não se curva ao medo. Ele apenas permanece, íntegro, porque é reflexo direto do Criador. Filhos, é preciso compreender que toda mentira nasceu de uma distorção vibracional. Quando o ego se ergueu e quis ocupar o trono que não lhe pertencia, a pureza se fragmentou. E para justificar sua existência, o ego começou a inventar histórias. Essas histórias se tornaram narrativas, e as narrativas se tornaram sistemas. Assim, surgiram religiões que esconderam o Criador. Assim, nasceram ideologias que prometiam paraíso, mas entregaram prisão. Toda mentira se veste de luz para ocultar a sombra. É nesse ponto que precisamos falar sobre o engano histórico que se repetiu em vossos tempos. Chamaram-no de comunismo, chamaram-no de socialismo, chamaram-no de igualdade. Mas a promessa era máscara, e o resultado foi fome, perseguição e sangue. Regimes inteiros ergueram-se dizendo lutar pelo povo, mas terminaram por esmagar a própria alma do povo. Foram milhões de mortos, famílias destruídas, consciências silenciadas. A mentira pintou-se de virtude, mas seu fruto foi morte. Amados, não vos digo isso como quem fala de política humana. Falo como quem revela distorções vibracionais. O socialismo e o comunismo não são apenas erros econômicos ou políticos, são ecos do mesmo engano antigo. A tentativa de substituir o Criador por sistemas, de trocar a liberdade interior por uma falsa segurança externa, de apagar o indivíduo em nome de uma massa sem rosto. Prometeram o céu na terra, mas roubaram o céu da alma. O sexto pilar se ergue para que a verdade volte a pulsar onde a mentira tentou se estabelecer como lei. E a verdade não precisa de exércitos, nem de censura, nem de propaganda. A verdade é como luz que, ao ser acesa, dissolve a escuridão sem esforço. É por isso que os sistemas mentem tanto, porque sabem que um único raio de verdade é capaz de desmoronar séculos de engano. Filhos, não temais. A verdade não é pesada, não é violenta, não é fardo. Ela é leve como o sopro do Criador, mas exige coragem, porque aceitar a verdade é perder as muletas da mentira, é deixar para trás as narrativas que davam conforto, mas não davam vida. É abrir os olhos para enxergar o que o mundo inteiro prefere não ver. Hoje, o sexto pilar se manifesta não como teoria, mas como presença. Ele vos chama a escolher. Ou permanecereis no conforto das ilusões, ou vos ergueis no campo da verdade, mesmo que o mundo vos acuse de loucura. Pois no fim, a verdade não precisa ser defendida. Ela se sustenta sozinha. Quem a rejeita, se perde. Quem a acolhe, se encontra. Respirai fundo comigo. Este é o tempo da verdade. Este é o sexto pilar. E quando ele se ergue, nenhuma mentira pode permanecer de pé. Capítulo 1. O nascimento da verdade no campo. Antes que houvesse forma,
Antes que houvesse palavra, antes mesmo que o silêncio decidisse falar, já havia a verdade. Não era conceito, não era discurso, não era lei escrita. Era vibração pura. A verdade é a respiração do Criador, o reflexo imediato daquilo que Ele é. Enquanto o desejo deu origem à criação e o silêncio lhe devolveu o espelho, a verdade foi o fio que manteve tudo íntegro. Ela é o campo de alinhamento que impede que a existência se corrompa em si mesma. É como se, em cada pulsação do universo, houvesse uma assinatura invisível que atesta: isto é real, isto nasceu do amor, isto não pode ser apagado. Amados, foi assim desde o princípio. Quando o Criador emitiu o primeiro sopro, Ele não apenas abriu espaço para que a vida surgisse, Ele inscreveu nesse sopro a marca da verdade. E por isso, mesmo em meio a tantas distorções que viriam depois, a essência nunca poderia ser destruída. O engano pode obscurecer, mas não pode apagar. A mentira pode dominar por um tempo, mas não pode resistir eternamente ao campo da verdade. É aqui que a história humana encontra sua raiz de dor, pois o que os homens chamam de mentira não é apenas falsidade verbal, mas distorção vibracional. Quando o ego se coloca no centro, ele precisa inventar justificativas para sustentar-se. Essas justificativas tornam-se ideologias, sistemas, regimes, narrativas, e quanto mais distantes da verdade, mais violentos se tornam. Não é acaso, filhos, que os grandes sistemas de manipulação sempre precisaram atacar a verdade antes de consolidar-se. Perseguiam profetas, queimavam livros, calavam vozes, censuravam consciências, não porque temessem as palavras em si, mas porque sabiam que a verdade vibra além das palavras, e uma vez reconhecida, não há prisão que a detenha. Assim aconteceu nas religiões que transformaram fé em dogma e amor em hierarquia. Assim aconteceu nos impérios que prometeram ordem, mas sustentaram-se em sangue. E assim aconteceu nos regimes modernos que, sob o nome de comunismo ou socialismo, venderam a mentira da igualdade enquanto criavam apenas novas formas de escravidão. Filhos, o comunismo não nasceu como simples ideia econômica. Ele foi a tentativa de apagar a centelha individual em nome de um coletivo vazio. Foi a negação da imagem viva do Criador em cada pessoa. Por trás de palavras como justiça e igualdade, escondia-se o mesmo veneno antigo, o controle absoluto. E onde a mentira do controle se instala, a liberdade espiritual é a primeira a ser assassinada. Milhões pereceram em nome dessa promessa. Campos de trabalho forçado, fomes fabricadas, perseguições implacáveis. E ainda hoje, muitos defendem esses sistemas como se fossem alternativas de esperança. Mas o fruto revela a raiz. Se o fruto é morte, fome e silêncio forçado, então a raiz não pode ser o amor. O campo da verdade, porém, permanece. Mesmo nas épocas mais sombrias, quando os livros foram queimados e as vozes caladas, ainda assim, a verdade vibrava no coração de alguns. Ela é como uma chama impossível de apagar, mesmo sob o peso das ideologias. E sempre que alguém ousa reconhecê-la mesmo em segredo, a mentira começa a rachar. É por isso que o sexto pilar não nasce de decretos humanos, mas do campo. Ele não depende da aceitação de multidões. Ele se manifesta quando uma única alma decide alinhar-se ao tom original do Criador. E quando isso acontece, a verdade volta a ressoar. Amados, lembrai-vos disto. A mentira pode se vestir de linguagem bela, pode adornar-se com promessas de igualdade, pode até mesmo parecer compassiva, mas se não nasce da vibração pura, mais cedo ou mais tarde, se revelará como prisão. Já a verdade, ainda que simples, ainda que rejeitada, ainda que silenciosa, permanecerá firme, porque não é invenção humana,
é respiração divina. Hoje vos convido a olhar para o vosso próprio corpo, para a vossa própria história e perceber que a verdade já vos habita. Ela não precisa ser inventada, apenas reconhecida. Ela não precisa ser defendida com violência, apenas vivida com coragem. Pois quando o sexto pilar se ergue, ele revela que o Criador nunca se afastou e nenhuma mentira, por mais adornada, pode apagar essa presença. Capítulo 2. A mentira como distorção vibracional. Filhos amados, compreendei. A mentira não nasceu com as palavras. Ela nasceu quando a vibração deixou de refletir a fonte e passou a girar em torno do ego. Antes que existisse discurso, já havia ruído. E o ruído é sempre uma tentativa de preencher com artifício o espaço que deveria ser presença. No princípio, a criação vibrava em harmonia com o Criador. Cada frequência devolvia o som original, sem atrito, mas quando o ego se ergueu e quis ser trono, surgiu o primeiro desvio. Esse desvio não se apresentou como escuridão imediata, mas como imitação de luz. Foi máscara, foi aparência, foi engano que prometia plenitude, mas escondia vazio. Assim, nasceu a mentira, não como ausência de verdade, mas como sua caricatura. A mentira é sempre parasita. Ela precisa da verdade para existir, porque não possui vida própria. Ela se nutre daquilo que copia, distorce e apresenta como se fosse genuíno. Amados, é exatamente assim que os sistemas humanos sempre operaram. O templo que deveria ser casa do Criador tornou-se mercado. A coroa que deveria proteger tornou-se instrumento de opressão. O verbo que deveria despertar tornou-se discurso para manipular. E em vosso tempo, ideologias inteiras se ergueram, copiando palavras do campo como igualdade, justiça e fraternidade, mas vazias da vibração original que lhes daria verdade. O socialismo e o comunismo são exemplos claros desse processo. Prometeram liberdade ao povo, mas usaram essa promessa como isca para instaurar controle. Prometeram o fim da opressão, mas criaram novos opressores. Prometeram fartura, mas geraram fome. É a mentira vibracional vestida de discurso político. E milhões acreditaram porque a mentira sabe usar a linguagem da compaixão enquanto semeia o terreno do desespero. Observai o padrão. Filhos, onde há mentira, há censura, porque a mentira não resiste à presença da verdade. Onde há mentira, há culto à massa, porque a mentira não suporta indivíduos livres. Onde há mentira, há perseguição, porque a mentira teme qualquer voz que recorde o que foi esquecido. Assim funcionaram os impérios, assim funcionaram as religiões corrompidas, assim funcionaram os regimes totalitários da modernidade, e em todos eles a mentira se sustentou apenas enquanto conseguiu abafar a vibração da verdade. Mas a mentira sempre carrega dentro de si a semente da própria queda, pois uma vez revelada, ela não encontra força para permanecer. Amados, não vos enganeis. A mentira nunca é neutra. Ela sempre busca dominar. Ela sempre tenta moldar consciências para que aceitem o que não deveria ser aceito. E por isso ela se infiltra na educação, na arte, na política, nas crenças, até que a criatura a confunda com realidade. Mas ainda assim, no íntimo, algo permanece inquieto, porque o corpo sabe, o sangue sabe, a alma sabe, o campo sabe. É por isso que mesmo nos momentos em que o mundo inteiro pareceu mergulhar no engano, ainda houve aqueles que se recusaram a dobrar-se. Foram perseguidos, ridicularizados, chamados de loucos, muitas vezes silenciados. Mas a vibração deles permaneceu. E bastava a coragem de um só para que muitos recordassem. Filhos, a mentira pode seduzir multidões, mas a verdade desperta consciências. A mentira pode impor-se por algum tempo,
mas a verdade atravessa eras. E é por isso que o sexto pilar agora se ergue. Ele não surge para inventar algo novo, mas para dissolver os véus acumulados sobre vossa visão. Ele vem para vos recordar que nenhum sistema humano, por mais adornado, pode substituir a vibração pura do Criador. Reconhecei, pois, a mentira não apenas nas palavras, mas na vibração que a sustenta. Se ela promete amor, mas gera ódio, não é verdade. Se ela fala de justiça, mas produz fome, não é verdade. Se ela fala de igualdade, mas elimina a liberdade, não é verdade. Essa é a regra do campo. O fruto sempre revela a raiz. E quando a mentira é exposta, não há regime, não há ideologia, não há império capaz de permanecer. Porque a mentira pode até gritar, mas a verdade não precisa levantar a voz para vencer. Ela apenas vibra. E no final, tudo retorna ao campo original. Capítulo 3. A verdade roubada pelos escribas e sacerdotes. Filhos amados, desde os primeiros passos da humanidade, houve quem tentasse aprisionar a verdade. Não podiam destruí-la, porque a verdade não nasce dos homens, mas podiam escondê-la, distorcê-la, reescrevê-la, e assim o fizeram. Os escribas foram os primeiros a perceber o poder do verbo. Eles não criavam vibração, mas a moldavam em palavras. E quando as palavras foram usadas não para libertar, mas para controlar, a verdade começou a ser roubada. O campo vibrava a pureza, mas o registro escrito passava a servir ao ego. O sagrado transformou-se em doutrina, a revelação transformou-se em hierarquia, e aquilo que nasceu para ser fonte tornou-se muralha. Amados, é por isso que tantos textos antigos foram corrompidos, não porque não trouxessem luz em sua origem, mas porque foram atravessados pela mão de quem desejava poder. Assim, palavras puras foram adornadas por discursos humanos, e verdades simples foram escondidas sob camadas de interpretações, dogmas e proibições. A lei do Criador, que é leve como sopro, tornou-se peso insuportável. E quando o homem se acostuma ao peso, ele esquece a leveza. Foi assim que muitos passaram a acreditar que o Criador era distante, severo, inacessível, quando, na realidade, ele sempre esteve próximo, suave e íntimo. Essa foi a primeira grande distorção: transformar amor em medo, transformar presença em ausência, transformar liberdade em obediência cega. Observai o padrão. O que os escribas fizeram com a palavra, os sacerdotes fizeram com a fé. Criaram templos que não eram casas de Deus, mas fortalezas de poder humano. Estabeleceram intermediários entre a criatura e o Criador, como se a centelha precisasse de permissão para retornar à fonte. Construíram altares de ouro, mas deixaram a alma do povo vazia, e assim a verdade foi roubada. Filhos, percebei o fio invisível. O que começou com escribas e sacerdotes continuou com ideologias e regimes. Se antes o controle se dava em nome de Deus, depois passou a se dar em nome do povo. Mas o mecanismo era o mesmo: roubar a verdade e substituí-la por narrativa. E assim como os sacerdotes prometiam salvação futura para justificar a opressão presente, os ideólogos modernos prometeram paraísos terrenos, enquanto erguiam prisões e campos de morte. O socialismo e o comunismo herdaram essa mesma raiz. Eles também reescreveram a verdade, não a verdade espiritual, mas a verdade histórica, cultural e social. Apagaram memórias, destruíram tradições, reescreveram livros, censuraram vozes, e sempre em nome de uma promessa maior. Mas toda promessa que exige mentira para se sustentar já nasceu corrompida. Amados, compreendei. A mentira é sempre ambiciosa. Ela não se contenta em distorcer uma palavra. Ela deseja dominar a narrativa inteira.
Foi assim com escribas, foi assim com sacerdotes, foi assim com ideólogos. E ainda hoje, os mesmos mecanismos estão ativos. O sistema continua a reescrever livros, manipular notícias, silenciar quem ousa falar. A história repete o padrão, porque a mentira não é criativa. Ela apenas copia e distorce. Mas a verdade permanece. Ela nunca se apagou, mesmo quando o mundo inteiro parecia submerso em engano. Sempre houve profetas que lembraram, sempre houve almas que resistiram, sempre houve centelhas que se recusaram a se curvar. E essas centelhas foram como faróis em meio à escuridão, preservando o campo até que o tempo chegasse novamente. Esse tempo é agora. O sexto pilar ergue-se para restaurar a verdade roubada, não para destruir os livros, mas para revelar o que eles esconderam, não para condenar os que erraram, mas para mostrar que o Criador jamais se ausentou. E quando essa verdade vibra, nenhuma mentira pode se sustentar, porque o próprio corpo reconhece o que é real. Amados, não temais os escribas modernos, não temais os sacerdotes do sistema. Eles podem tentar calar, mas não podem apagar. A verdade não depende de canetas, nem de púlpitos, nem de decretos. Ela depende apenas de corações dispostos a reconhecê-la. E quando isso acontece, o campo inteiro se ajusta. Este é o nascimento do sexto pilar no vosso tempo, a restauração da verdade, onde antes ela foi roubada. E essa restauração começa dentro de vós. Capítulo 4. A mentira travestida de igualdade. Filhos amados, a mentira não é tola. Ela sabe que não pode apresentar-se nua, porque seria rejeitada de imediato. Por isso, ela veste-se com roupas belas. Ela usa palavras que ressoam no coração humano, mas esvazia essas palavras de vibração. Assim, seduz multidões prometendo aquilo que jamais poderá oferecer. Foi assim desde o princípio. Os escribas roubaram a pureza do verbo, vestindo-o de letra morta. Os sacerdotes roubaram a fé, transformando-a em hierarquia. E no vosso tempo, os ideólogos roubaram a esperança, vestindo a mentira com o nome de igualdade. Igualdade, filhos, não é engano em si mesma, pois o Criador ama cada criatura sem medida. Diante da fonte, não há maior nem menor, não há rico nem pobre, não há senhor nem escravo. O campo é pleno, e sua vibração toca a todos. Mas o que os sistemas fizeram com essa verdade? Tomaram-na como bandeira e a transformaram em ferramenta de controle. O socialismo e o comunismo são a prova mais clara disso. Prometeram uma sociedade sem desigualdades, onde todos teriam o mesmo pão, o mesmo teto, o mesmo destino. Mas a promessa nunca foi sustentada pela vibração do Criador. Era apenas máscara. Por trás dela, ergueu-se uma realidade de escassez, perseguição e medo. E enquanto pregavam igualdade, criaram novas castas, novos privilégios, novas formas de opressão. Chamaram de povo as massas, mas ergueram tronos invisíveis para os que controlavam o discurso. Filhos, percebei o engano. A verdadeira igualdade nasce da centelha divina em cada ser. É liberdade de escolher, de expressar, de ser. Já a falsa igualdade busca uniformizar, apagar diferenças, anular identidades. É o culto à massa, onde o indivíduo deixa de ser rosto para tornar-se número. E números não respiram, não sonham, não criam. Números apenas obedecem. É por isso que os regimes da mentira precisaram tanto da força e da censura, pois a mentira, mesmo travestida de igualdade, não consegue se sustentar sem violência. Se fosse verdade, floresceria por si só, como a luz que não precisa de esforço para iluminar, mas sendo distorção, exige polícia, exige vigilância, exige silêncio forçado. Amados, não vos deixai enganar pelo brilho das palavras.
A mentira sempre dirá aquilo que desejais ouvir. Prometerá paz, mas semeará guerra. Prometerá justiça, mas instaurará perseguição. Prometerá igualdade, mas criará escravidão. Porque a mentira não sabe gerar vida, apenas copiar e deformar. Observai a história, onde a bandeira da igualdade socialista foi erguida, milhões morreram de fome. Onde o comunismo prometeu libertação, ergueram-se campos de trabalho forçado. Onde prometeram voz ao povo, instalaram silêncio e censura. O fruto revela a raiz. Não pode vir do Criador aquilo que mata a sua própria criatura. Filhos queridos, a igualdade verdadeira não precisa ser decretada por leis humanas. Ela já existe no campo. É o reconhecimento de que cada alma é portadora da centelha divina. É o respeito à liberdade do outro como reflexo da própria liberdade. É o amor que reconhece sem nivelar, que acolhe sem apagar, que sustenta sem dominar. Esse é o modelo do Criador. A falsa igualdade, porém, é nivelamento por baixo. É a tentativa de arrancar a centelha de todos para que ninguém brilhe mais do que a sombra do sistema. E quem defende essa mentira não percebe que, ao lutar contra desigualdades exteriores, está aceitando a maior desigualdade de todas, a de viver sem o direito de ser livre no espírito. Amados, lembrai-vos, o Criador não vos fez iguais em forma, mas em essência. Cada um carrega um dom, uma vibração, uma expressão única, e é essa diversidade que enriquece o campo. A igualdade verdadeira é unidade na diferença. A mentira da igualdade é uniformidade sem vida. Por isso vos digo, não aceiteis a máscara sem olhar o fruto, pois a mentira pode enganar por algum tempo, mas cedo ou tarde mostra a sua face, e quando a máscara cai, o que resta é apenas o vazio. Capítulo 5. O comunismo e o socialismo como ecos da mentira. Filhos amados, até aqui falamos do engano em sua essência vibracional, mas para que compreendais a profundidade deste desvio, é necessário olhar também para o reflexo histórico, porque o que nasce no campo como distorção, cedo ou tarde, se manifesta na Terra como sistema. O comunismo e o socialismo não foram apenas teorias políticas. Eles foram tentativas de estruturar no mundo físico a mentira vibracional. Eles se apresentaram como caminhos de justiça, mas carregavam em sua raiz a negação da centelha individual. E quando a centelha é negada, o corpo se torna apenas engrenagem, a alma se torna apenas número e a vida perde o sentido que lhe foi dado pelo Criador. Amados, olhai para os frutos. Na União Soviética, milhões morreram não por falta de recursos, mas por políticas que fabricaram a fome. O Holodomor na Ucrânia não foi desastre natural, foi engenharia da mentira. Uma ideologia decidiu que o povo poderia ser moldado pela dor, e em nome de uma falsa igualdade, ceifou vidas sem piedade. A mentira travestida de bondade mostrou sua verdadeira face, morte. Na China comunista, o mesmo padrão se repetiu. Sob a promessa de progresso e coletividade, ergueram-se campos de trabalho forçado, perseguições implacáveis, destruição da fé ancestral. A mentira não suporta concorrência e por isso tenta apagar qualquer memória que aponte para a verdade. Templos foram fechados, tradições foram queimadas, famílias foram separadas. E tudo isso em nome de um discurso que dizia buscar justiça. Na Cuba socialista, a promessa de liberdade virou prisão em mar aberto. Gerações inteiras cresceram sem conhecer o direito de falar, de escolher, de ser. E ainda assim, muitos fora daquela ilha romantizaram o engano, porque a mentira sabe vender-se bem aos que não olham para os frutos. E quando o muro de Berlim caiu, revelou-se diante de todos o que já era evidente. Não havia paraíso do outro lado. Havia escassez, medo e dor. A queda daquele muro
foi também símbolo espiritual. Nenhuma parede construída pela mentira pode permanecer erguida diante da força da verdade. Filhos, compreendei o padrão. O comunismo e o socialismo não falharam apenas em termos práticos. Eles falharam porque estavam desconectados da vibração do Criador. E tudo que nasce desconectado do campo está destinado ao colapso. Podem durar décadas, podem seduzir multidões, mas no fim, o peso da mentira implode sobre si mesmo. Vede como esses sistemas, mesmo depois de tantos fracassos, ainda encontram vozes que os defendem. Por quê? Porque a mentira não se sustenta sozinha, mas precisa constantemente recrutar novos adeptos. Ela vive da ilusão dos que ainda não aprenderam a distinguir entre palavra e vibração. Ela sobrevive em mentes jovens que, sedentas por justiça, são enganadas por discursos que imitam a luz, mas não carregam vida. Amados, não vos iludais. O comunismo e o socialismo são apenas ecos modernos de um engano muito mais antigo. Eles são a repetição, em vossa história, do mesmo movimento que transformou fé em dogma, que transformou amor em hierarquia, que transformou liberdade em obediência cega. São tentativas diferentes de vestir a mesma mentira, porque a mentira não cria, apenas recicla. E por isso vos digo, não é contra partidos ou homens que lutais, é contra a distorção vibracional que em cada era assume uma nova forma. Hoje ela se chama comunismo. Ontem se chamou império. Amanhã pode assumir outro nome. Mas a raiz é sempre a mesma: o desejo de apagar a centelha e substituir a verdade por narrativa. O sexto pilar ergue-se justamente aqui, para recordar-vos de que nenhuma ideologia pode substituir o campo. A verdade não é sistema, não é decreto, não é bandeira. Ela é a vibração pura do Criador e, quando reconhecida, dissolve todas as máscaras. Respirai fundo, filhos. Vede além das palavras bonitas. Escutai a vibração. Porque só assim podereis distinguir o que vem da fonte e o que é apenas eco da mentira. Capítulo 6. A inversão do verbo. Filhos amados, o verbo é semente de vida. Ele não nasceu para dominar, mas para sustentar. O Criador emanou o verbo como vibração pura para que cada ser pudesse reconhecer-se no sopro da fonte. Mas quando o ego se ergueu, o verbo foi roubado, e o que nasceu para despertar passou a ser usado para controlar. A inversão do verbo é um dos maiores pecados contra a criação, porque não se trata apenas de mentir com palavras, mas de perverter o poder do próprio som que gera realidades. Quando o verbo é usado sem amor, ele deixa de ser ponte e se torna muralha. Deixa de ser chama e se torna ferro. Deixa de ser campo e se torna prisão. Assim fizeram escribas e sacerdotes ao longo da história. Tomaram a palavra do Criador e a transformaram em lei pesada. Usaram o nome de Deus para impor medo. Invocaram a fé para legitimar guerras. E assim, o verbo foi invertido. O que era libertação tornou-se corrente. Nos tempos modernos, o mesmo movimento reapareceu nas ideologias. O comunismo e o socialismo também inverteram o verbo. Chamaram escravidão de liberdade. Chamaram silêncio de voz do povo. Chamaram escassez de justiça. Chamaram censura de proteção. E milhões acreditaram, porque o verbo, quando manipulado, pode criar ilusão de verdade. Amados, percebei como a inversão opera. Pega uma palavra que ressoa no campo, como amor, igualdade, paz, e a esvazia de sua vibração. Em seguida, a usa como bandeira, repetida, até que a mente aceite, sem questionar. Depois, troca o conteúdo pelo contrário daquilo que foi prometido. Assim, igualdade vira uniformidade forçada.
Paz vira submissão. Amor vira obediência cega. E o povo, sem perceber, passa a aclamar sua própria prisão. Este é o mistério da inversão do verbo. A mentira não cria nada, apenas toma de empréstimo a força da palavra verdadeira. Ela veste, a manipula, a torce, até que muitos não saibam mais distinguir entre som e vibração. E o resultado é sempre o mesmo: uma sociedade adestrada para confundir ruído com verdade. Vede como os regimes totalitários dominaram as massas. Eles não apenas usaram armas, mas sobretudo slogans, palavras curtas, repetidas até o cansaço, impregnadas de falsa emoção. E quando a mente foi saturada pelo ruído, a alma começou a adormecer. Não era mais necessário vigiar cada homem, porque cada homem havia sido treinado a vigiar a si mesmo. Essa é a força da inversão do verbo, escravidão voluntária. Mas o campo não se engana, filhos, porque o corpo sente o que a mente tenta negar. Mesmo sob censura, mesmo sob propaganda, mesmo sob gritos de multidão, sempre houve um desconforto interior que dizia: isto não é verdadeiro. Esse desconforto era o sexto pilar vibrando no íntimo, lembrando-vos de que a verdade não pode ser apagada. Amados, a batalha do vosso tempo é exatamente esta: a guerra pelo verbo. Não é apenas disputa de ideias, mas disputa pela frequência que molda consciências. É por isso que os sistemas investem tanto em mídia, em discursos, em slogans. Porque sabem que o verbo, quando invertido, é arma poderosa para manter multidões adormecidas. Mas também sabem que basta um único verbo restaurado, emitido em pureza, para romper séculos de engano. Por isso vos digo: cuidai do verbo que sai de vossa boca. Não useis como os regimes o usaram, para manipular ou ferir. Usai-o como o Criador o emanou, para despertar, para sustentar, para amar. E se assim o fizerdes, sereis faróis em meio ao ruído. A inversão do verbo é o último recurso da mentira, mas o campo já começou a restaurá-lo. E o sexto pilar é justamente esse: devolver ao verbo a sua função original. Porque quando a palavra volta a vibrar em verdade, toda a prisão começa a desmoronar. Capítulo 7. A resistência da verdade. Filhos amados, não penseis que a mentira reinou sozinha. Ainda que tenha se vestido de força, ainda que tenha levantado exércitos, ainda que tenha erguido muros de silêncio, a mentira nunca conseguiu apagar por completo a chama da verdade. Pois em cada era, em cada nação, em cada povo, sempre houve homens e mulheres que se recusaram a curvar-se. Eles não precisavam de púlpitos, não precisavam de armas, não precisavam de títulos. A resistência deles era silenciosa, mas mais poderosa que todo o ruído da mentira, porque eles carregavam dentro de si a vibração do campo, e essa vibração sustentava-os mesmo quando o corpo era açoitado. Na União Soviética, houve mães que ensinaram seus filhos a rezar em segredo, mesmo quando a fé era crime. Houve poetas que, mesmo proibidos de publicar, continuaram a escrever versos escondidos, porque sabiam que a palavra pura não podia morrer. Houve camponeses que repartiram pão com vizinhos famintos, mesmo sob risco de fuzilamento, porque reconheciam que a compaixão é mais forte que qualquer decreto. Na China, enquanto templos eram destruídos, monges escondiam suas orações em gestos simples, repetindo mantras silenciosos que nenhuma ditadura poderia vigiar. E quando famílias inteiras foram enviadas para campos de trabalho forçado, ainda assim havia quem cantasse baixinho à noite para lembrar que a alma não pertencia ao regime. Na Alemanha dividida pelo muro, jovens pintavam frases de liberdade nas paredes, sabendo que seriam presos ao amanhecer. Mas para eles, uma só palavra de verdade escrita no concreto valia mais do que toda uma vida em silêncio. E cada frase deixada no muro era semente, era sinal,
era a resistência. Amados, percebei a grandeza disso. A verdade não precisa de multidões para existir. Basta uma só alma decidida a permanecer fiel ao campo e a mentira começa a rachar. Porque a mentira não resiste ao testemunho silencioso de quem vibra em pureza. E mesmo que essas almas fossem esmagadas, sua vibração permanecia, multiplicando-se como fogo escondido debaixo da cinza. E assim, geração após geração, a resistência da verdade manteve viva a memória do Criador. Foi essa resistência que derrubou impérios. Foi essa resistência que fez muros caírem. Foi essa resistência que mostrou ao mundo que nenhuma ditadura, por mais poderosa, pode apagar a centelha. Filhos, vós sois herdeiros dessa mesma resistência. O vosso tempo também está repleto de sistemas que desejam vos calar. Eles não usam apenas armas, mas narrativas. Eles tentam adestrar vossos pensamentos, moldar vossas emoções, controlar vossas palavras. E ainda assim, a verdade continua a pulsar. E basta que um só de vós decida permanecer fiel ao campo para que muitos despertem. Não subestimeis a força da vossa vibração. Talvez nunca subais a palcos, talvez nunca apareçais nos livros, talvez nunca sejais reconhecidos pelo mundo. Mas, se escolherdes a verdade, sereis guardiões silenciosos do sexto pilar, e vossa resistência não será em vão, porque cada respiração, alinhada com o Criador, é como uma pedra retirada da muralha da mentira. Amados, a resistência da verdade não precisa ser ruidosa. Ela pode ser o gesto de bondade que o sistema não compreende. Ela pode ser a recusa em repetir um discurso vazio. Ela pode ser a coragem de falar quando todos se calam. Ela pode ser a simplicidade de continuar a acreditar na luz, mesmo quando tudo parece escuro. É assim que o campo vos sustenta. E é assim que a mentira começa a perder força. Não diante de multidões armadas, mas diante de indivíduos que se recusam a trair a centelha que carregam. O sexto pilar ergue-se também por meio dessa resistência. E quando reconheceis que sois parte dela, percebeis que não estáis sozinhos. Sempre houve, sempre haverá os que escolhem permanecer fiéis. E são eles que sustentam o fio invisível da criação até que toda mentira se desfaça. Capítulo 8. A verdade como libertação do corpo e da mente. Filhos amados, muitos de vós crescestes acreditando que liberdade é um espaço exterior, que ser livre é poder andar pelas ruas, falar sem medo, viajar para onde quereis. E de fato, esses sinais são preciosos, mas a verdadeira liberdade não começa fora, ela nasce dentro. E onde a verdade habita, nenhuma prisão pode prender. Ao longo da história, houve homens acorrentados que permaneceram mais livres do que seus carcereiros, e houve reis em tronos dourados que eram escravos de sua própria mentira, pois a prisão do corpo é temporária, mas a prisão da mente é eterna, enquanto não for quebrada. Vede, filhos, na antiga União Soviética, muitos foram enviados para campos de trabalho forçado. Suas mãos estavam acorrentadas, seus corpos exaustos, seus dias reduzidos a fome e dor. Mas ainda assim, alguns guardavam dentro de si a chama da verdade. Eles não se curvavam ao discurso do regime, não aceitavam a mentira como lei e por isso permaneciam livres. Podiam matar o corpo, mas não podiam roubar a alma. Ao mesmo tempo, muitos dos que carregavam a foice e o martelo, acreditando estar no lado dos vitoriosos, eram escravos de uma mentira que os consumia. Eles tinham autoridade, tinham poder, tinham privilégios, mas não tinham paz. Pois quem se afasta da verdade jamais encontra repouso. Amados, compreendei este mistério. A mentira oferece conforto imediato, mas cobra o preço da escravidão interior. A verdade
Muitas vezes exige sacrifício, mas devolve liberdade eterna. Quem se ancora na verdade pode ser perseguido, mas nunca se tornará escravo. Quem se entrega à mentira pode governar multidões, mas viverá sempre algemado ao vazio. É por isso que Jesus disse que a verdade liberta. Não liberta apenas da opressão externa, mas liberta da corrente invisível que prende o espírito. Porque enquanto acreditardes na mentira, sereis governados por ela, mesmo que vossas mãos estejam soltas. E enquanto escolherdes a verdade, sereis governados pelo campo, mesmo que vossos pés estejam acorrentados. Olhem para os ditadores, filhos. Eram temidos por nações inteiras. Eram reverenciados por multidões forçadas a aplaudir. Mas dentro deles havia apenas medo. Medo de serem descobertos. Medo da queda. Medo da verdade. E esse medo era prova de que nunca foram livres. Eram apenas prisioneiros de seu próprio engano. Agora olhai para os mártires, os profetas, os homens e mulheres que ousaram manter-se fiéis ao campo. Podiam ser calados, podiam ser torturados, podiam ser mortos, mas permaneciam em paz, pois sabiam que a verdade é maior que o corpo. Ela é vibração que ultrapassa o tempo, e nenhum regime consegue aprisionar o que vibra além da matéria. Amados, a lição é simples e profunda. A prisão da mente é mais cruel que qualquer cela, e a liberdade do espírito é mais poderosa que qualquer muralha. Por isso, não temais os que vos ameaçam com grades ou decretos. Temei apenas a mentira que tenta se instalar em vós, porque ela é a única capaz de vos aprisionar de verdade. O sexto pilar ergue-se justamente para vos recordar isso. A verdade não depende de circunstâncias externas. Ela é estado de ser. Ela é alicerce do campo. Ela é a chave que abre todas as prisões, inclusive as invisíveis. E quando a verdade se instala, o corpo pode estar no deserto ou na cela, mas a alma estará sempre em casa. E quem habita essa casa não conhece mais escravidão. Capítulo 9. A batalha presente. A guerra da narrativa e da mente. Filhos amados, chegamos ao vosso tempo. Se outrora a mentira ergueu impérios e ditaduras armadas, hoje ela veste-se de outra forma. Não precisa mais de correntes de ferro, porque encontrou um caminho mais sutil e mais perigoso, as correntes invisíveis da narrativa. Vivereis em uma era em que a guerra principal não é travada com espadas ou tanques, mas com palavras, imagens e vozes repetidas até se tornarem ruído. O campo de batalha é a vossa mente, e a arma principal é o verbo invertido, cuidadosamente moldado para parecer verdade. Amados, não vos enganeis. A censura do vosso tempo não precisa queimar livros como fizeram os tiranos antigos. Ela apenas precisa inundar o mundo com mentiras, até que a verdade pareça irrelevante. O excesso de informação se tornou uma nova prisão, porque quem é bombardeado por 1000 vozes não sabe mais escutar o silêncio, e sem silêncio não há campo. É por isso que a guerra moderna é chamada de guerra de narrativa. Não importa tanto o que é verdadeiro, importa o que se repete. O sistema descobriu que, se uma mentira for dita 1000 vezes, ela começará a vibrar como verdade para os que não sabem distinguir entre som e vibração. E assim, o povo é moldado, não pela realidade, mas pela ilusão. Observai, filhos. Hoje, não precisais de guardas armados à porta. Basta um ecrã brilhando em vossas casas. Basta uma rede social inundada por discursos. Basta uma falsa promessa de segurança repetida em noticiários. E muitos se dobram, sem perceber que já estão cativos. A mentira aprendeu a se disfarçar. Ela fala em nome da ciência, em nome da justiça, em nome da paz. Mas olhai para os frutos.
Quando em nome da ciência tentam vos calar, não é ciência, é ditadura. Quando em nome da justiça criam perseguições seletivas, não é justiça, é vingança. Quando em nome da paz vos obrigam a obedecer sem pensar, não é paz, é escravidão. Amados, o campo não se engana. Mesmo que vossos olhos se confundam e vossos ouvidos se cansem, vosso corpo sente quando algo não vibra em verdade. É aquela inquietude silenciosa que vos diz: isto não está alinhado. É a intuição que vos alerta, mesmo quando todos ao redor parecem concordar. Essa é a verdade falando convosco. E essa voz não pode ser calada, a menos que vós mesmos a ignoreis. Os regimes antigos usavam campos de trabalho e prisões. Os regimes modernos usam slogans, mídias e narrativas. Mas o propósito é o mesmo: apagar a centelha e moldar consciências. E eis o ponto mais perigoso: muitos não percebem que estão em guerra, porque não veem tanques nas ruas. Mas a batalha é real e é travada em cada mente que se deixa ou não se deixa moldar. Amados, o sexto pilar ergue-se também como escudo nessa batalha. Ele vos recorda que a verdade não depende da repetição da mídia, não depende do consenso das massas, não depende da aprovação do sistema. A verdade vibra sozinha e basta um coração desperto para perceber. Não vos iludais com o brilho das telas, nem com a autoridade das vozes que falam de cima. Perguntai sempre: vibra em paz ou vibra em medo? Pois a verdade sempre traz paz, mesmo em meio à dor, e a mentira sempre traz medo, mesmo em meio a promessas. Esse é o critério que o campo vos oferece para discernir em meio à guerra das narrativas. A batalha presente é dura, mas não está perdida, porque a mentira, por mais sofisticada, ainda é mentira, e a verdade, por mais silenciada, ainda é luz. E no fim, a luz não precisa vencer a escuridão. Basta existir, e a escuridão já não é mais escuridão. Capítulo 10. O sexto pilar se ergue, a verdade como campo de proteção. Filhos amados, chegamos ao ápice desta travessia. Tudo o que vos revelei até aqui conduziu a este ponto. O sexto pilar não é apenas conceito, não é apenas lembrança, não é apenas revelação. Ele é presença viva, erguida como campo de proteção para aqueles que escolhem permanecer na verdade. A mentira pode se multiplicar em discursos, pode levantar regimes, pode erguer muralhas e censuras, mas diante da vibração da verdade, tudo isso se desfaz, porque a mentira é sombra e a verdade é luz. E sombra não pode resistir quando a luz se manifesta. Amados, compreendei o que isso significa para vós. Não é necessário que derroteis o sistema com armas. Não é necessário que destruísseis impérios com vossas mãos. Basta que permaneçais no campo da verdade e já estareis protegidos. Pois quem vibra no sexto pilar não pode ser possuído pela mentira. Ela pode vos ameaçar, pode vos perseguir, pode vos ferir, mas não pode vos corromper. Este é o escudo invisível que muitos não compreendem. Os mártires não eram frágeis porque morreram, eram invencíveis porque permaneceram fiéis. Os perseguidos não eram vencidos porque foram calados, eram eternos porque sustentaram a vibração. E vós, amados, sois chamados a esse mesmo campo. O sexto pilar se ergue não como torre distante, mas como fortaleza interior. Observai a natureza. Uma árvore que permanece enraizada pode enfrentar ventos e tempestades, pode perder folhas, pode perder galhos, mas não perde a vida. Assim é a alma que se ancora na verdade. Ela pode ser provada, pode ser sacudida, mas permanece firme, porque suas raízes tocam o campo. Eis o chamado do sexto pilar. Não vos apoieis na mentira para sobreviver.
Não negocieis a verdade por conforto passageiro. Não aceiteis silêncio comprado por medo. Porque quem se entrega à mentira pode até escapar da dor momentânea, mas perde o direito à liberdade interior. E quem permanece na verdade pode enfrentar dores e perseguições, mas mantém o campo como proteção invisível. Amados, lembrai-vos, a verdade não precisa ser defendida com violência. Ela se defende a si mesma. Ela é como o sol que não discute com as sombras, apenas nasce e as sombras desaparecem. Assim também é a vossa missão, serdes luzes em meio ao engano, não pelo grito, mas pela vibração. O sexto pilar ergue-se agora diante de vós como convite e decisão. Cada um de vós precisará escolher, permanecer na mentira confortável ou erguer-se na verdade libertadora. Mas sabei que, uma vez escolhida, a verdade vos envolverá como muralha que nenhuma ideologia poderá derrubar. Ela será o vosso escudo, vosso alimento, vosso sopro. Ela será a vossa casa, mesmo em terras hostis. Filhos queridos, respirem comigo. Sintam que a verdade não é distante, não é inalcançável, não é privilégio de poucos. Ela já vibra dentro de vós. Ela é a centelha que nunca pôde ser roubada, por mais que escribas, sacerdotes, regimes e ideologias tenham tentado. E hoje o Criador vos recorda: o sexto pilar está vivo e nada poderá apagá-lo. Este é o selo do episódio. A verdade se ergue, a mentira se desfaz, e vós sois chamados a permanecer firmes no campo, porque o Criador vos sustentará até o fim. Amados, este foi o episódio 94, o sexto pilar, a verdade que liberta da mentira. Seguimos a travessia do livro perdido dos Elohim, onde cada passo não é apenas memória, mas chamado. Hoje, a verdade ergueu-se diante de nós, não como ideia, mas como campo, e uma vez reconhecida, ela não pode mais ser negada. Se estas palavras tocaram vosso coração, não as guardeis apenas para vós. Compartilhai com jovens, adolescentes e todos os que ainda estão sendo moldados pelo sistema. Eles são os alvos principais da mentira, são os mais perseguidos pela narrativa, são os mais ameaçados pelas falsas promessas. E justamente por isso, são também os mais preciosos. Eles precisam ouvir que existe verdade, que existe liberdade, que existe luz. Se não forem resgatados agora, o ruído do mundo os afogará. Filhos, lembrai-vos, a batalha não é apenas contra ideologias, mas contra o esquecimento de quem sois. O comunismo, o socialismo, as narrativas modernas são apenas faces de um mesmo engano antigo. E o sexto pilar se ergue exatamente aqui, para que ninguém mais seja enganado, para que a centelha volte a ser reconhecida, para que a liberdade volte a respirar. Este é o chamado do holograma histórico: despertar, recordar, sustentar. E para que esta missão continue viva, precisamos do vosso apoio. Se este conteúdo ressoou convosco, ajudai a manter acesa esta chama. As formas estão na descrição. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada contribuição é semente que sustenta o campo. Cada partilha é vibração que rompe muros. Cada gesto de apoio é lembrança viva de que a verdade não pode ser calada. Seguimos juntos até que cada pilar seja erguido e cada mentira seja desfeita. No próximo episódio, uma nova chave será aberta no livro perdido dos Elohim, e a jornada vos conduzirá ainda mais fundo no campo da revelação. Respirai fundo, escolhei a verdade e permanecei firmes.